Eu agradeço aos organizadores desse encontro, a vocês, a Valéria, a Carol, agora, e saúdo especialmente os meus amigos, os colegas que vieram da França, os convidados. Tenho um grande prazer em estar aqui para dialogar com todos. Eu sou muito experimental e é um contraste muito grande, porque eu adoro experimentação de novos meios, de novas emissões. No entanto, eu sou péssima de computador. E aí, se eu puder, a gente vai tentando embalar uma nova forma de expressão aqui. É difícil. Eu tinha preparado uma conferência. E numa conferência, eu tinha preparado coisas para mostrar, imagens, exemplos, enfim. E quando eu vi que eu não ia estar presente, eu comecei a refletir numa coisa que me parece já de saída, a mim me interessa. A não presença minha e a transformação de uma conferência que seria presente, viva, numa outra coisa, me parece já um tema... Você está me ouvindo? Sim, vocês estão ouvindo? Eu disse que a mudança do tipo de palestra me levou à reflexão sobre o conhecimento e que tipo de coisa a gente tem que pensar quando trata de história e comunicação. Por exemplo, quando nós tratamos de história e comunicação, temos que pensar numa coisa: em que meio, em que suporte, em que embalagem, de que maneira essa coisa é feita. Eu tinha preparado uma fala em presença, e é muito diferente de uma fala em ausência. E na forma de um telão, eu tive que modificar as minhas coisas, modificar os exemplos, para poder explicar, não de um modo exaustivo, um projeto longo, que é um projeto que se chama Cultura das Bordas. Isso, às vezes, pode parecer difícil para um estrangeiro, pensar cultura das bordas, mas para nós, bordas é um espaço que se constrói entre as culturas populares tradicionais e as culturas de massas, contíguo ao universo das culturas de massas, e também com interferências de pessoas que optam por circuitos culturais diferentes. Então, sabe o que isso fez, gerou, resultou num projeto amplo que já se desenvolve há 20 anos. Esse projeto de Cultura das Bordas, eu vou pedir para acender a luz aqui, senão eu não leio. Você acende a luz para mim, cara? Eu vou dizer umas coisas que eu escrevi aqui sobre Cultura das Bordas. É o seguinte: esses diferentes meios me fizeram ter necessidade de explicar o projeto pessoalmente. Eu tinha uma grande interlocutora aqui em São Paulo, e a ela eu dedico essa fala, que é Marlise Meyer, que faleceu recentemente, uma das mais brilhantes estudiosas do folhetim e do folhetim francês e dos folhetins de todas as espécies no Brasil. Ela tem um livro que é um verdadeiro tratado sobre esse tipo de literatura que ela chamava de literatura de segundo time e que causava grande espanto nos pesquisadores muito sérios que não queriam conversa de time para explicar pesquisa na literatura. A gente se afina nisso. A gente usa a terminologia mais ampla, quebra os clichês, tenta retirar uma prisão dual, de popular de um lado, erudito do outro. Nisso nós nos identificamos enormemente, buscando esses circuitos que são intermediários e que não podem ser definidos totalmente. Como eu não sou historiadora enquanto trabalho, profissão, como os alemães dizem, Beruf,
eu não sou historiadora, eu cheguei à história através das poéticas, não é? E ela também, e através da literatura e das poéticas, nós falávamos de nossos temas. Ora, eu venho falar de um projeto aqui com vocês. Venho falar de uma descoberta muito importante para mim, vinculada tanto a experiências concretas como a espaços de discussão e de pesquisa nesses últimos 20 anos, a partir de um artigo que eu publiquei na revista USP, onde já aparece o nome Cultura das Bordas. Esse artigo foi publicado há, como eu disse, eu acho que mais de 20 anos, 22, 23 anos, com o título de trazendo já a chamada para uma reflexão sobre esta cultura das bordas. Essa descoberta está vinculada a experiências concretas, a espaços de discussão e de criação que eu desenvolvi na ECA, USP, na Escola de Comunicações e Artes, no Departamento de Jornalismo e de Editoração, onde eu tive de criar, na década de 80, novas visadas, novas propostas, não é? E até caminhei rumo a uma história específica do livro e dos projetos editoriais no Brasil. Eu quero referir também a um trabalho em Limoges, na Universidade de Limoges, desenvolvido com Jacques Migosi e também Charles Grivel, e mais, o encontro com Jean-Yves Mollier, quando a gente realizou no Brasil um congresso sobre os almanaques, que foi realizado na França, em Versailles, e foi organizado aqui na Unicamp por nós, um congresso que colocou os almanaques como um tipo de cultura que se desenvolve nesses circuitos e que circula, falei de circuitos, de circulação, a partir de outros tipos de comunicação, para além da comunicação mais tradicional. O trabalho, esse desenvolvido, gerou vários frutos, gerou livros e bordas, como descoberta de novos circuitos, parte de minha tese de livre-docência, que foi mencionada aqui, o livro de São Cipriano, onde eu me dei conta de que, para entender a complexidade de um tema como esse, de um livro de magia que circulou no Brasil, em toda a América Latina, e circulou em vários universos do mundo popular, para entender isso, eu tive que formular uma especificidade nessa condução, nessa transmissão, nesses repertórios de colagens. Não são repertórios autorais, são repertórios que viajam colando pedaços de autores que escrevem escondidos, de pessoas que sabem de cor determinadas práticas e que buscam nos antigos almanaques, por exemplo, a continuação de algo que se junta com os livros de magia. Foi a partir de tudo isso que nasceu Bordas. Mas Bordas não é só o livro de magia, e não é só o livro de São Cipriano, e não é só a cultura periférica que abriga essas editoras. Essas editoras são muito interessantes, porque elas se situam em periferias urbanas e elas vão fazendo edições sucessivas infinitamente. Houve um tempo em que eu trabalhei, por isso eu falei de práticas, são conceitos que nascem da observação e de certas práticas. Quando eu comecei a trabalhar com tudo isso, eu tive um insight de que eu teria de visitar o espaço físico dessas editoras, que eu teria de ver quem são os autores, me aproximar deles, perceber que mundo é esse, que não é, vejam bem, gente, por que não me mostram público? Ficam só vocês dois olhando para mim aí. Vou mostrar, vou virar. Pronto.
Eu estou acostumada mais bonitos do que a gente. É porque vocês são ótimos, mas eu prefiro assinar para os públicos, todos em geral. Depois pode voltar para eles. Ok. Mas acontece que Bordas é uma inquietação. Bordas não é só uma pesquisa. Porque, em geral, quando as pessoas falam de cultura das bordas, de literatura das bordas, elas estão pensando até num tipo de literatura popular que é aquela que está no cordel, na cantoria, aquele tipo de literatura oral, mas não é. É um tipo de literatura que se desenvolve em circuitos periféricos, com temas que são recriados, colados, ajuntados, com autores que são trabalhados de uma maneira que é a maneira específica das bordas. Eu estou vendo uma jovem aí na minha frente, não sei se é Isabel, não. É você? É Isabel? Nossa, estou lhe vendo e adorando, porque eu ia até aí, tive uma reumática e não fui. Estou adorando. Você conhece o itinerário dessa pesquisa, não é? Que vem desse mundo. Porque, de um lado, veja, quando você fala literatura oral, literatura de cordel, tudo isso é muito legitimado, não é? É a tradição, é aquilo que hoje é legitimado, era desqualificado, mas é legitimado. Quando você fala de outras literaturas e até mesmo da indústria cultural, você tem uma legitimação. Mas quando você fala de cultura das bordas, é alguma coisa que cria para nós a ideia de dissolver uma oposição concreta de popular de um lado, erudito do outro, do tipo de autor. Esse é um tipo de produção que ocorre nas periferias urbanas, não é? Eu tenho, por exemplo, um dos capítulos do meu livro de São Cipriano, ele fala de uma coisa que eu acho engraçado para definir isso. Ele fala porque o santo nasceu em Antioquia e é conhecido por toda uma erudição que apresenta Antioquia, não é? E eu falo, quando fui pesquisar no Rio de Janeiro, e que o autor de um desses livros era um pai de santo, não é? Que misturava essa circulação com Umbanda, que misturava com os livrinhos da Umbanda no seu repertório, e eu fui entrevistá-lo. Ele escrevia para a editora Luzeiro de São Paulo e, ao mesmo tempo, eu fui parar em Bom Sucesso. Então, o capítulo do meu livro é De Antioquia a Bom Sucesso. Não é? É uma coisa que junta as erudições mais distantes, que junta os antigos livros de magia medieval, dos conventos, os grimórios, os saberes recalcados. Tudo isso vem ao encontro dessa nova construção que eu chamei de Bordas, nessa instância de trabalhar com o livro de São Cipriano. Eu estou procurando ser clara para dizer que Bordas não é só isso. Bordas, para mim, não é nem isso e nem aquilo. É uma diversidade de circuitos de criação, de espaços transmissivos, de recepções específicas diferentes. Por exemplo, eu dou um exemplo, quer ver? E que não é meu. A pesquisa do professor Inimar Simões se fazia nos cinemas do centro de São Paulo, que se dedicavam a passar filmes eróticos, pornôs, filmes de outra qualidade. Esses filmes, esses diretores, esses produtores estavam num circuito cultural das bordas, que de repente você pode passar a considerar. E Inimar Simões, nos seus estudos, ele mostra que a recepção desses circuitos é bem diferente da nossa. Por exemplo, quando começava alguém a uma cena passar que não era uma cena compatível com uma plateia mais elegante, mais comportada,
começava todo um comportamento circense, né? O herói entrava na tela e o povo vaiava e gritava, vai lá, dá nela. Então, essa é toda uma percepção que no universo das culturas populares existem várias situações de bordas, não é? De bordas, considerando bordas um espaço de gradações, de proposições, de meios diferentes. E eu chamo, não só na capa do meu livro, mas chamo de uma cosmopolítica. Bordas é uma cosmopolítica, é uma forma de encarar as culturas populares, livrando-nos dos clichês dicotômicos e entrando nessa percepção de como circuitos ou recalcados, ou circuitos que correm à margem, ou editoras e leitores. E eu fiz uma experiência muito engraçada. Vou contar antes de apresentar alguns dos materiais. Eu estava em contato sempre com a editora Luzeiro, que se situa no Brás, num bairro popular chamado Brás, que era um bairro italiano, virou nordestino, vinham os cantadores, era a indústria fonográfica da cantoria, aí no Brás. E nesse Brás havia uma editora, Luzeiro, que depois foi vendida, mudou de lugar e tudo mais. Mas neste ambiente, eu ia muito com os meus alunos para eles verem o ambiente da produção desses materiais. Eu conheci muitos escritores das bordas, não só hack writers, são escritores que não têm circulação no ambiente da cultura mais tradicional. Eles têm... Um momentinho que apareceu uma chamada indesejável que eu estou tirando. Então, esses escritores, tipo Fred Jorge, que eu menciono muito nos meus escritos, esse Fred Jorge é especialista em escrever cartas de amor. Quem estuda a literatura francesa de épocas antigas, os textos do Mandru, os textos da história, da edição, sabe muito bem que os secretários de amor, as cartas de amor, circulavam como modelos de escritura, de comportamento por toda a Europa. Ora, eu descubro ao vivo os autores desse laboratório que era o Brás nesse tempo. E esse Fred Jorge, dizem, eu não posso falar nada nisso, porque tudo dá processo, mas atribuem algumas letras, eu não disse nada, viu? Atribuem a ele algumas letras do Roberto Carlos. Mas eu não sei, não afirmo e não quero complicações com direitos autorais de ninguém. Mas o que eu estou dizendo é que ele era um poeta interessante, morava no interior de São Paulo, e ele escrevia contos sem publicar o seu nome, era invisível, não é, Mônica? E fazia coisas como escrever cartas de amor. Ora, essas cartas de amor têm um tipo de público próprio, têm leitores próprios. Por exemplo, os porteiros dos prédios, que, aliás, o Zunthor se refere aos prédios antigos em Paris, em que o concierge sabia dessas histórias folhetinescas e discutia com as pessoas. Aqui, os porteiros do prédio, para o nosso prazer e para o nosso lazer e para o inferno deles, habitam umas caixas de vidro onde eles dormem, não é? Ou, por outra, onde eles não dormem, porque se dormirem, serão punidos. Eles ficam lá, zelando para que a burguesia durma bem. E ali, muitos deles trabalhavam com essas cartas de amor. Era o tipo de público do Fred Jorge. Escrever cartas de amor, secretários de amor, livros como modelos de escritura futura. Eu acho isso bárbaro, não é? Você, no caso do historiador, ele vem trazendo, não é, do conhecimento que tem até chegar ao contemporâneo. No caso do comunicador, ele está percebendo que existem comunicações intensas
e diferentes. No caso, eu estava me preparando para visitar o Fred Jorge quando ele faleceu. Portanto, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu sei que ele escreveu cartas muito bonitas que são um projeto, porque editoras como a Luzeira, essas editoras do Brás, elas tinham na carta de amor e nos manuais uma espécie de projeto de adaptação do migrante, não é? O migrante vinha do Brasil inteiro, chegava em São Paulo, e ao chegar em São Paulo, ele tinha que aprender novas regras de convivência, não é? E, inclusive, está entre as cartas também lá a missiva, lá nos sertões do Brasil, a carta como um elemento importante, não é? E ela chega aqui na Editora Popular e ela ganha novos acentos. Um outro caso muito também sugestivo das editoras das Bordas é essa ideia dos manuais de ensinar a fazer isso ou fazer aquilo, não é? Então você tem manuais de lutar karatê. Isso foi uma das editoras que eu visitei, porque toda a minha pesquisa ela não foi feita no gabinete, apesar de ter conciliado estudos, ensaios, mas somos nós que estamos construindo a história, não é? Somos nós que estamos trazendo materiais vivos para a construção desse século XXI, né? Em que essas coisas persistem, ou desistem, ou se transformam, né? Então, o karatê, um dono de uma dessas editoras, que se chamava o Livreiro para Competir com a Luzeiro. O que é que ele apresentou para mim? Ele disse, não, meu manual de karatê é uma das coisas mais importantes, porque todos os trabalhadores vêm comprar aqui para poder entrar no ônibus. Porque alguém vê eles com manual de karatê, imagina que é um faixa preta e ninguém vai lá assaltar, não é? Quer dizer, essas razões práticas, esse conjunto de observações faz parte do meu projeto teórico. Mas eu creio que Cultura das Bordas não é só isso. É mais, é pensar também em como as instituições culturais e como há toda uma história que tem a ver com um trabalho de participação de artistas, o espaço das escolas de comunicação e artes, as disciplinas que eu criei preocupadas com outros caminhos para se pensar o popular e a edição popular. Eu criei disciplinas e deixei algumas coisas funcionando. Ao fazer um levantamento de editoras, de autores, de livros, eu acredito que eu pude trazer uma colaboração concreta para, pensando isso, implicar alguns segmentos que compreendem o universo não só do livro, da leitura, mas da escritura e da edição popular. Gradações e limites estiveram sempre em questão. Periferias urbanas, outros temas, circuitos não convencionais, imaginários recorrentes, conjunções inesperadas. E eu quero dizer que o projeto Cultura das Bordas, se tem a ver com o tempo passado, ele está agora, ele define um tipo de definir e nos leva a pensar, como eu disse antes, que Bordas é uma cosmopolítica, é o estar atento para as variações que esses universos nos oferecem. Essa participação no evento sobre história de leitura e de edição pretende trazer à baila situações, tópicos, temas, conceitos e trabalhos em progresso, não é? Quando eu trouxe da USP para a PUC a ideia, para a PUC é a Pontifícia Universidade de São Paulo, onde eu ensino e oriento teses no programa de comunicação e semiótica. Quando eu trouxe isso para lá, eu tratei de fazer parcerias, e uma delas foi com a TV PUC. E eu já volto a isso, porque a TV PUC e as imagens. Ao tratar de Bordas,
do livro de São Cipriano, da dificuldade de reunir passados históricos, alusões, referências super eruditas dos conventos com seus livros de magia. Eu tive que ir a tudo, não é? Eu cheguei a ficar sabendo na biblioteca do... Desculpe, não é alabança, é só para contar que eu sabia até onde estava a patrologia de Minnie no Museu Britânico. Os livros de magia eu sabia todos onde estavam, porque eu ficava lá lendo aquelas coisas que vinham para informar, porque sem essa conexão era difícil você fazer um achado de alguma coisa. Então, quando eu via isso, eu fui procurar um dos mais importantes e que eu tenho maior respeito, porque ele é mais do que um escritor, ele é um vampiro, não é? E vampiro não é para qualquer um de nós. Ele é um escritor que convive entre seus livros numa cidade interiorana de Jardinópolis. O nome dele é Rubens Luquete, e eu fiz já alguns eventos sobre ele. Eu vou dar para vocês esse presente do Luquete. O Luquete, um amigo meu, leu um artigo que eu tinha publicado, aquele antigo da USP que eu falei, que se chamava Cultura das Bordas, Heterônimos e Rubens Luquete, alguma coisa assim. De repente, ele fez um filme com Luquete chamado O Papa do Pulp, que Luquete é um papa nesse mundo da literatura das bordas, esse pulp. E o Luquete virava para mim dizendo de vez em quando: professora, eu sou mesmo das bordas? Eu disse: não, você não é de borda nenhuma, quem é sou eu no momento que eu me detenho a pensar no seu trabalho. E como resultado desse convívio de muitos anos com esse homem extraordinário, Rubens Luquete, foi ele que fez os roteiros do Hoje Cult Zé do Caixão, porque eu chamo, que em inglês é Jack Coffin, qualquer coisa, Joe Coffin, na França, Coffin Joe, olha aí, ela sabe bem mais isso do que eu. Mas esses roteiros de Zé do Caixão foram feitos por Rubem Luquete, que ficou invisível atrás, que era um escritor que sozinho sustentava 8, 10 editoras. Aqui no Rio de Janeiro, os seus patrões encomendavam livros, e esses livros tinham que ser escritos com rapidez, com uma grande diversidade temática. E sabe o que fez Luquete? Em vez de se dar friamente ao exercício de ganhar dinheiro escrevendo livros, ele criou heterônimos. E vocês se lembram o que são os heterônimos. Heterônimo é mais que o pseudônimo. É quando você cria um personagem para substituir você. Então, os heterônimos de Luquete, eles tinham presença física. Um era um sábio francês do iluminismo que ocupava toda uma seção da biblioteca dele. Com esse heterônimo, ele escrevia certo tipo de texto. Outro era uma mulher polonesa, Madame Waleska, e ele escrevia sobre jogo de cartas. E ele foi fazendo, ele fez mesmo que Ho Chi Minh no Vietnã, não é? Ele criou, e que Fernando Pessoa, ele criou pseudônimos com alma, com vida, com corpo, com uma configuração física específica, para poder criar os seus textos e conduzir editoras. Tem uma editora no Rio de Janeiro que se chamava Nautilus. Tudo isso está publicado em meu livro Cultura das Bordas. Nessa editora, todos os autores eram o próprio Luquete, não é? Ele fazia todos os livros. Ele era um nobre inglês chamado... Eu chego a engasgar. O Theodore Field, que era um inglês que escrevia só romance policial. E através dessa inserção em outros corpos, dessa corporeidade outra, ele buscava compor sem se comprometer como pessoa que se entrega para qualquer coisa, e escrevia. E ele escreveu um livro de São Cipriano.
e eu me ponho no ônibus, desembarco na casa de Luquete, que tem a mais importante biblioteca de livros populares do Brasil. É uma biblioteca organizadíssima, não é? E ele, o filho dele e a mulher dele, que já ele tem na sala uma coleção de 100 relógios, todos os carrilhões tocando. Veja como nós empobrecemos tudo quando nós esquizofrenizamos o mundo, não é? A modernidade, não sou contra a modernidade, sou a favor da inserção na velocidade. Mas nós esquizofrenizamos de qualquer maneira. Então, nós não temos 100 carrilhões dentro de casa tocando, porque já pensou que experiência extraordinária? Isso é Bordas, não é? Isso é cultura das bordas. Eu vou mostrar o livro. O livro se chama Rubens Francisco Luquete. Vocês estão vendo o livro? Então, depois eu posso mostrar para os rapazes que estão do outro lado também. Para o Loic e para o meu colega daqui. Eu queria mostrar, eles estão vendo lá no livro? Ah, então. Esse livro aqui foi feito uma grande entrevista com ele. Se chama O Homem de Mil Livros, que é a história da vida editorial dele, da passagem pelo rádio, da escritura de roteiros, dos primeiros livros de terror, de algumas revistas que ele criou, como X9, por exemplo. E o filme que o Carlos Adriano fez com ele não tem música, é com o barulho da máquina de escrever dele, que é a música, porque ele datilografa. E a biblioteca dele é extraordinária. Eu já levei muita gente lá. A gente pega o carro, viaja 400 quilômetros e vai beijar a mão do Papa do Pulpe, não é? E vai encontrar com Rubens Luquete e vai nos franquear. Eu chamo ele de vampiro, porque ele vive entre essas imagens. E ele diz aqui, e esse texto foi aproveitado na contracapa, eu tenho horror ao real. Ele diz, eu tenho horror ao real. E tudo é uma grande ficção, onde vampiros, onde uma vampira brasileira que bebe sangue aos copos, se reúne com alguém um estudioso que está sozinho e ela visita. É um universo delirante que faz parte, mas que não é igual a outros universos de cultura das bordas. Esse filme e esses textos meus com Luquete geraram vários estudos, várias pesquisas já. Tem um depoimento dele, aqui é ele que fala, eu sou apenas o ouvido. Num certo momento, a capa de X9 aqui, A Mansão de Soruna, a capa da revista X9 que ele criou aqui. E eu digo assim, que diante do Luquete, o nosso tempo é um tempo circunstancial. Ele vive num tempo mais eterno. Ele disse para mim, chamar a mim de escritor é como colocar um elevador num alpendre. Ele quis dizer que era impróprio. Ele é um artista multimídia, embora ele não tenha mídia, vocês percebem? Porque é um universo de uma certa discriminação. Então, eu fiz no projeto esse livro e fizemos juntos, várias pessoas, vários colegas do centro de pesquisa, fizemos 2 DVDs que eu ia mostrar aí para vocês. Esses DVDs têm, eu creio que 12 falas gravadas de amigos meus que aderiram ao projeto Bordas. Um deles é o grande cineasta das bordas também, e de filmes que circulavam em algumas dessas periferias, amigo de Luquete, infelizmente falecido o ano passado, que é Carlão Reichenbach, um grande cineasta. Então, é deles essa teorização junto comigo. Vieram, por exemplo, Edivaldo Santana, José Roberto Aguilar, artista plástico, Ademir Assunção, que tem um site que cultua uma poesia de bordas, tem um livro chamado A Voz do Ventríloco,
e que tem também, desde Chacal, o poeta do Rio, poeta de uma oralidade espantosa e que apostou sempre nisso, até Arnaldo Antunes, muito meu amigo, que se assumiu como um sabotador também, me convidou para sabotar os esquemas oficiais, abrindo para essas bordas, não é? Guto Lacais, o artista visual também que está aí. Isabel, que é sabotadora, ela sabe o que é que eu estou falando, porque ela andou estudando coisas que antes às quais não se dava tanta atenção, não é? E tem um trabalho extraordinário sobre Nássara, enfim. E é o mundo da canção, comparece, o mundo do design, do cinema, tudo isso está aqui registrado e eu vou oferecer ao programa e a quem se interessar. São dos últimos que eu tenho, mas eu faço questão de oferecer. São 2 DVDs gravados, tendo como tema a cultura das bordas. Em algum momento, nós então criamos uma revista eletrônica, uma revista que não está impressa e que essa revista não teve um bom destino. Não vou contar a história da revista, porque as pessoas foram faltando, foram desaparecendo, e outros demissões de pessoas também, e o resultado? Saiu um número 0 só. Número 0. E agora... Professora, só um minutinho que a imagem da senhora congelou aqui, eu vou tentar... Mas é a última coisa que eu não quero. Eu estou de reumáticas. É a única coisa que eu não quero. Tu me prends? Elle m'a dit que mon image est congelée. Eu vou desligar a ligação e chamar a senhora de novo. Ah, não, voltou agora. Voltou. A senhora está viva aqui de novo. Está ao vivo? Agora sim. Descongelei. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que essa revista Bordas, ela foi um projeto que ainda está em curso, porque saiu o número 0 como prova, como início de alguma coisa. Nesse tempo, ela foi criada por Renato Cohen, que também já não está aqui, Lúcio Agra, que continuou escrevendo, pensando e juntando as vanguardas, as bordas, e eu, que espero ainda poder levar adiante esse projeto que, de alguma maneira, me compromete fundo, não é? No fundo. E essa revista, o número 0, ela traz uma performance do Arnaldo Antunes dizendo o que é ser contrabandista, o que é estar nas bordas dos sistemas. E está bonito o primeiro número, mas está no 0 ainda. E o número 1 deve aparecer em breve. Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso com vocês. E, finalmente, eu vou apresentar esse livro. Como as pessoas pedem capas, que a gente mande capas, né? Eu resolvi apresentar, porque ele é vermelho, e ele reproduz o livro dos sonhos, uma capa dos livros de sonhos. Na literatura popular francesa, você tem muito Le Clé des Songes, não é? Você tem uma circulação desse tipo de livro em toda a literatura popular europeia, não é? E a inglesa também é forte. Então você tem esses livros que foram editados recentemente no Brasil, que são livros de sonhos, que algumas dessas editoras editam. Então, para que vocês entendam o percurso, eu vou dizer 2 coisinhas que estão aqui no meu livro das bordas. Uma delas é um retrato do Luquete como vampiro, não é? Com as mãos abertas, as asas abertas, e ele salvaguarda a sua biblioteca, que tem desde os livros mais raros até um retrato gigante da Adriana Galisteu, que é a sua musa loura de inspiração. E em alguns desses
significa Adriana Galisteu é uma apresentadora de televisão, assim, que tem uma beleza ou aplaudida ou contestada, mas o Luquete gosta e é um direito dele. E aqui eu vou dizer para vocês um pedacinho da minha apresentação do livro das Bordas, onde eu falo o seguinte: Bordas não é um ponto de chegada, ele é uma oscilação, ele é como se você estivesse, eu sei de cor e vou dizer que é mais fácil do que achar, como se você estivesse no fio da faca. Você não pode sair dali. Se passar para um lado, você cai na cultura midiática. São esses atores. No outro, você cai numa outra cultura popular, periférica. E não é isso. É a circulação disso. É a reflexão sobre esses temas. É a localização desses arquivos. É o universo desses espaços que me interessa. Uma das pesquisas que está em curso nessa chamada maior cultura das bordas é a editora Fittipaldi. Essa editora João do Rio, criada em 1921 por Saverio Fittipaldi, que é a mesma família, são os italianos que vêm fazer edição no Brasil, e esses é o clã dos corredores de carro. Então, esses Fittipaldi criaram, e esse Saverio Fittipaldi, chegado da Itália, como imigrante, semi-alfabetizado, cria uma editora quando ele encontra João do Rio. E ele encontra na rua o personagem, o jornalista João do Rio, e João do Rio faz uma saudação para ele, que ele se emociona e diz: eu parecia estar diante de um centurião romano. Ele cria uma editora popular chamada João do Rio. Esses trabalhos estão publicados na França, os trabalhos de Migosi, lá na Culture Populaire de Limoges, estão publicados também por Jean-Yves Mollier, como resultado de pesquisas e de, enfim, vários desses trabalhos estão correntes sobre o acervo riquíssimo da editora Fittipaldi. Eu estou em contato com os netos dele, porque isso aconteceu, eu vou abrir parênteses, não se incomodem, porque minha fala é toda alusiva. Eu paro, digo alguma coisa, penso, passo um conceito, espero que esse conceito se encontre ou se perca, gere círculos concêntricos, e aí eu me dou o direito de parar de pensar e fazer uma alusão a alguma coisa. E essa alusão é a seguinte: um dia, me ajuda, Ricardinho, aqui, que está escapulindo aqui. Um dia eu estava... Vocês estão me vendo? Sim. Então, um dia eu estava exatamente procurando editoras e livrarias e sebos da velha cidade de São Paulo, quando encontro Mário Fittipaldi. Esse homem é muito importante. Foi o editor das edições Europa-América, foi o detentor de um conhecimento grande sobre literatura e sobre livros populares. E eu começo a conversar com ele, e ele me oferece o acervo da editora do pai dele. Ele disse: meu pai, ao morrer, deixou caixas de sobrados, coisas que restaram da editora João do Rio, e eu estou com esses materiais aqui e quero lhe dar. Esses livrinhos estão comigo. São livrinhos de uma editora que começou em 1921 e que terminou em 1937. Esses livrinhos, eles tinham um projeto do velho Fittipaldi, que era trazer ao Brasil uma edição popular que fosse uma edição de erudição. Então eu me espantei enormemente. Esse trabalho está publicado em Limoges. Vários desses trabalhos estão publicados, não vale a pena dizer aqui agora. Mas ele me deu uma caixa e eu compreendi o quanto é importante uma caixa do que sobra.
o que sobra, a sobra, o descarte, o que resta, o que se acha, tem grande importância. E nessa caixa eu fui tirando assim e entendi um projeto extraordinário que aquele homem tinha, um homem de poucas letras, que vem ao Brasil, que traz um acervo, e o que a editora Abril faz depois é reproduzir certos procedimentos do Fittipaldi, inclusive a venda em fascículos. Ele pegava uma obra de história, como de Cesare Cantù, grande, dividia em fascículos, italiano, de 1926, e ia de casa em casa, distribuindo e vendendo, ou colocando nas editoras em fascículos. Uma outra coisa que eu achei, só para contar a vocês, o que é o espanto de achar uma caixa dessas. Vinha, por um lado, um livrinho que tinha uma capa assim, o Tio Sam, um desenho, uma lua do dólar, e o título era A Luta de Sandino contra a invasão da Nicarágua em 1928. Vocês vejam que material, que documentação é essa para um historiador, não é? Ele vai pegar um material de 28, que aliás foi um ano importantíssimo, né, em muita coisa. Ele pega 28 e ele fala da invasão, e o livrinho é todo sobre a invasão da Nicarágua. Por outro lado, eu continuo na caixa e encontro clássicos franceses e russos, versados por escritores contratados para versar o sistema de contrato na editora. Então, O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo, e Tolstói, e é uma riqueza de produção que vocês não imaginam. O que eu quero contar para vocês também é que eu achei aí dentro um Fausto. E esse Fausto, de 1928, foi escrito e reescrito, não a partir de Goethe, naturalmente, foi escrito a partir de um integralista brasileiro que escreveu um Fausto e que dizia assim: essas cenas aqui têm de ser retiradas em nome da moral da família brasileira. Não é? Foi esse Fausto que o Lukács aproveitou para escrever e reescrever um Fausto brasileiro. Aliás, isso me fez entrar pelos Faustos populares europeus e perceber como foi violenta ali também a censura contra esse texto. As cenas das bruxas são retiradas, as cenas do... E tem outros que dizem assim: aqui deixo de mencionar isso porque é incompatível com a família brasileira. Não é? Tudo isso é uma documentação, eu creio, da maior importância para o estudo do imaginário, da cultura, das mentalidades, do que aconteceu. Portanto, uma editora como essa, do Fittipaldi, é um objeto de prazer. As capas são incríveis. A percepção, eu não vou mostrar as capas aqui agora todas, porque isso toma tempo, mas eu vou dizer a vocês que algumas dessas capas são de uma riqueza, porque são capas que contratam ilustradores famosos para trabalhar nessa indústria das bordas, percebe? Aí você tem, por exemplo, toda a literatura de detetives americana versada aí, com novos títulos, com novas formas, com ilustrações, e a biblioteca de Lukács, O Meu Vampiro Mestre, contém tudo isso. Eu vou, antes de fechar, porque eu acho que já me entusiasmei e já falei muito, e eu queria ouvi-los um pouco, eu vou dizer do meu livro apenas uma pequena sequência para vocês verem o que contém esse estudo. A primeira parte trata de um autor singular, que é o Lukács, dos heterônimos e cultura das bordas, dos almanaques segundo Lukács, da coleção de almanaques do Lukács, não outro. Não são os almanaques que estão na minha, na sua casa ou descartados. São os almanaques dele. Eu fiz um trabalho sobre isso,
o que é conservado, o que é deixado de lado por ele. E mais, Leituras e Enigmas, que é o capítulo 2º, a parte 2ª, que são livros de magia, que a gente estudou, os livros de sonhos, que acontecem ainda hoje nas editoras populares do Rio e de São Paulo. Alguns deles têm uns prefácios muito interessantes, que citam Jung, citam Freud, citam tudo que você quiser saber sobre o sonho. Mas isso tem uma genealogia muito longa, essa coisa dos livros de sonhos. Alguns psicanalistas têm usado esse trabalho meu para falar do sonho na cultura das bordas, não é? Inclusive, a Miriam Schneiderman fez um trabalho que, durante 3 páginas, ela usou como psicanalista a ideia de sonho que está aí. E que, aliás, Freud, não vou entrar na psicanálise, mas ele preferia, para escrever a interpretação dos sonhos, esse mundo do livro popular. Outra coisa, a decifração mágica dos signos e as tramóias, aquilo que é feito no universo mágico dessas editoras populares. Tramóia significa jogo sujo, não é? De você pegar um retrato de alguém e dizer que é de outro, não é? Mas que são estratégias de algumas dessas editoras. A última parte é quando eu me ocupo das palavras e dos ofícios dos editores e da edição popular. A editora João do Rio, de Savério Fittipaldi, cujo trabalho prossegue agora, porque os materiais estão na minha mão, eles são infinitos e a família quer colaborar. E a voz de um editor de livros populares, que é o Savério Fittipaldi, sobrinho do velho Fittipaldi. Portanto, a gente vê que essa ideia de clãs de editores, de famílias de editores, permanece. E, finalmente, a escuta de um único editor da Luzeiro, que era Arlindo Pinto de Souza. E, para ver a diferença disso, é que um best-seller dele, em geral, um livro popular dele, vendia 250 mil exemplares, 150 mil, agora, recentemente, há 15 anos atrás. E eu tentei fazer um projeto com o meu amigo editor Jacob Ginsburg. Eu digo, vamos fazer uma parceria de você com Arlindo Pinto de Souza, Perspectiva, uma editora de ponta, que inoculou as vanguardas. Aliás, o Décio Pinatari adorava esse universo das vanguardas misturados. Também, no Rio de Janeiro, o grande papa das vanguardas, faltou o nome agora, eu digo já, mas ele reuniu, ele fez a capa de um livro, a capa de um disco, em que Zé do Caixão aparece com as unhas, Hélio Oiticica. Zé do Caixão tentando unhar o Oiticica. Então, esse é um projeto que tem 1000 desdobramentos, tem 1000 alusões, referências, enriquecimentos. Isso, o Décio tinha loucura, ele contribuiu para uma revista chamada Terra Erótico, não é? O terror erótico das bordas. Isso tem outras extensões. Portanto, mostrando isso a vocês, eu tenho a impressão, não mostrarei a revista, que estava aqui para ser mostrada quando eu chegasse, com as ilustrações, com tudo, e esse não vou, é o meu livro de São Cipriano, que deu origem a tudo isso e que foi minha tese de livre-docência no ano de, não vou dizer não, um ano aí da década de 80, no fim de 80, tá bom? Então, eu terminei a minha fala por agora e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Obrigado.